Via Varejo em dificuldade, a Americanas está quase falindo, a Pets manda nada bem. As ações das empresas do varejo parece que só caem. Será que é uma boa oportunidade para investir nisso ou realmente é o fim do varejo como muitos estão falando? E ainda tem a queda do juros Selic, né? Será que é melhor ir pro Tesouro Direto mesmo assim, aproveitar que a Selic ainda tá em alta para garantir bons retornos? É disso que a gente vai falar hoje. O que está acontecendo com o varejo? Será que as ações vão se recuperar? Como decidir onde investir, levando em conta o mundo das ações e o mundo do Tesouro Direto? Eu sou o Sazito Sperandio. Eu sou o Fordelone e nós somos o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. De qualquer maneira, o melhor investimento que você pode fazer exatamente agora é fazer parte aqui do Econoí, que se você ainda não conhecia a gente. É só se inscrever para não perder nada. E vídeo novo quase todo dia. Toda segunda e quinta, às 5 da tarde, tem vídeo que nem esse, onde a gente te ensina a investir. Nessa semana, por exemplo, rolou uma batalha entre renda fixa e ações, Tesouro Direto e ações. O que será que rendeu mais em 10 anos? Eu sei que se você é um econoícar raiz, já deixou seu like da confiança de largada. Se tá conhecendo a gente agora, faz o seguinte, só dá o like se gostar do vídeo, fechou? Partiu entender a crise do varejo e repensar os nossos investimentos? E aí, investidor Sussa, bora tacar pau aí nessa discussão de investir em ações de empresa do varejo, se vale a pena, se não vale, se é melhor já direcionar tudo pro Tesouro Direto. Aliás, eu separei várias empresas aqui do varejo que não andam nada bem. Tem a Via Varejo, Americanas, a Pets, que a gente já comentou, mas tem também a Renner, a Marisa, a Magalu, todas essas estão na bolsa. E tem outras do varejo também muito grandes que não tem ações na bolsa, Camicado, Centauro, Tok Stock. E você já investiu ou ainda investe nesse setor do varejo? O que você acha desse tipo de investimento? Cara, eu já investi em Magalu, né? Quem nunca na vida, quem já investiu na bolsa e não pegou em algum momento outra Magalu, é uma ação muito famosa. Já investi em lojas Americanas, já investi também em lojas Renner, tipo, eu acho que varejo acaba sendo um setor que a gente acompanha muito, meio que automaticamente, porque são empresas que a gente, né, consome produtos, então acaba sendo fácil de acompanhar, mas atualmente não invisto em nenhuma dessas ações. Eu acho que ainda vai levar um tempo para essas ações recuperarem, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ainda leva uma cara pro varejo poder dar risada. Parece que é por aí mesmo. Inclusive eu lembro que alguns grandes investidores, como o Barsi, ele não gosta do varejo, né? Ele acha que as margens são sempre muito pequenas e a hora que dá qualquer quiprocó é preju na certa. Agora a gente vai discutir a questão do varejo e os nossos investimentos, mas deixa aqui seu voto. Você acha uma boa hora para investir no varejo? Sim ou não? Vamos ver quem vence e qual motivo vai ganhar a melhor tese de investimento. Com certeza você ouviu falar sobre o caso das lojas Americanas no Jornal Nacional, em algum site, em algum post do Instagram, em algum vídeo no YouTube, mas é só a ponta do iceberg, porque tem muita gente falando que o varejo como um todo tá numa crise. Por que será que esse setor não tá tão bem assim das pernas? Principalmente por causa da alta de juros. Se você acompanha a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros há um tempinho aí, pelo menos desde o começo da pandemia, você deve se lembrar que no começo da pandemia a Selic estava em 2%. 2%, galera. A Selic já esteve nesse patamar. Só que veio inflação, veio crise e a Selic subiu, e subiu bem, subiu para 13,75%, que é o patamar de juro, pelo menos na data que a gente está gravando esse vídeo. Na pandemia, a gente tem que lembrar também que teve uma grande recessão, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente continuou empregada, mas teve a renda diminuída. Lembra que teve uma medida provisória do governo que permitia que os empregadores diminuíssem, se eu não me engano, em 25% a renda, né, o salário das pessoas por um tempinho, enquanto durasse ali a pandemia, pelo menos no curtinho prazo. Enfim, muita gente diminuiu a renda, se viu em maus lençóis e parou de consumir itens que não são tão necessários assim. E essas empresas de varejo tiveram um grande baque na receita, porque as pessoas pararam de comprar os produtos que elas estavam acostumadas ali a comprar no dia a dia. Por causa disso, essas empresas se endividaram para bancar as contas ali, elas pegaram muitos empréstimos no momento em que a Selic ainda estava baixa. Estava ali nos 2% ao ano, que era uma taxa historicamente muito baixa. Só que, como a gente já te adiantou, o juro subiu para mais de 13%. E esses varejistas que se endividaram com o juro bem baixinho se viram em maus lençóis, né? Porque o custo do crédito explodiu. Essa dívida, esse empréstimo que eles tinham pegado aumentou muito e acabou que as empresas entraram numa enorme dificuldade de caixa. E vale lembrar que a alta da Selic diminuiu ainda mais o consumo da galera que já estava meio baixo na pandemia. Então essas empresas não estão vendendo
indo tão bem e ainda estão com uma dívida muito cara. Essa alta da Selic também deu uma bela de uma ferrada nas finanças da gente, das famílias, de todo mundo, porque quando já estava difícil durante a pandemia, muita gente teve que também recorrer a crédito. O dinheiro acabou, não tinha mais emprego ou o salário reduziu, pegou dinheiro emprestado. A hora que a Selic subiu, o custo das parcelas desses empréstimos também subiu pra caramba, mordendo uma fatia muito maior do orçamento. Justamente por isso, se elas já estavam comprando menos das empresas varejistas, passaram a comprar menos ainda. E as empresas, tomaram na tarraqueta, se ferrando ainda mais. O resumo da ópera é que todo esse cenário fez com que muitas empresas pedissem recuperação judicial, falência, fecharam lojas para cortar gastos e adequar o varejo para o momento da economia, né? Afinal, o caixa tá baixo, não tá vendendo tanto assim, então não faz sentido manter tanta loja aberta. Mas pera lá, agora há pouco a gente estava discutindo a ação de varejo, se a gente investia ou não, depois passou a falar de juros, e esse mundo de juros Selic das ações está mais ligado do que parece. Em geral, o investidor fica mudando a carteira entre aplicar em ação e aplicar em renda fixa, dependendo do momento. Mas se você não sabe qual que é melhor, o que será que rende mais? Tesouro direto ou uma ação da Petrobras, da Vale, da Ambev? Não tem problema, a gente fez um vídeo fazendo essa comparação que tá aqui em cima. Quanto será que rendeu a renda fixa e as ações em 10 anos? A gente responde aqui. E o mais legal é que a gente não fez só a comparação de rentabilidade, a gente fez uma tabela mostrando como é que você lucra em cada tipo de investimento, como é que você faz para investir, quanto que custa você aplicar na renda fixa e nas ações, liquidez e no fim da tabela quanto que rende, que é isso que a gente quer saber também, né? Esse vídeo tá dentro da playlist de ações, que é uma playlist que a gente vai começar a movimentar mais aqui no canal. Então já aproveita para maratonar essa lista, porque bora falar de ação também aqui, hein, galera? Pra piorar, ainda teve o escândalo da Americanas, né? Além de ela estar sofrendo toda essa treta aí que a gente comentou, toda essa conjuntura desfavorável que tá fazendo muita empresa do varejo falir, e ela tá no meio disso, ainda teve toda uma fraude que estão falando que somou 50 bilhões de reais de prejuízo. Ela também tá fechando lojas pelos mesmos motivos, mas também porque rolou essa maracutaia aí. Se isso pode parecer besteira, se liga como não é. Como todo esse prejuízo de 50 bilhões das Americanas era de empréstimo com outras empresas, ou seja, operações de crédito, todo o mercado de crédito do Brasil se tornou mais arriscado. Afinal, tinha um rombo de 50 bilhões de reais, que ia ser dividido com todo mundo que participa desse mercado, outras empresas, bancos. O investimento de renda fixa no Tesouro, num CDB, é um investimento de uma operação de crédito. Então, todo o mercado estava percebendo um risco muito maior para esse tipo de operação de crédito, para esse tipo de investimento, acabou falando, para eu investir nesse tipo de coisa agora eu vou exigir um retorno muito maior. Então, os juros subiram. Beleza, o juro subiu, mas não adianta nenhuma varejista chorar pelo leite derramado, tem que agir, né? Como é que essas empresas vão agir? O que vai acontecer com essas empresas do varejo a partir de agora? Muitas empresas vão ter que sim renegociar suas dívidas, porque não tem jeito, as dívidas estão muito altas. E muitas dessas dívidas ficaram insustentáveis, as empresas não têm como pagar porque o juro está muito elevado. A Selic até deve cair a partir de agosto, até o fim de 2023, se você está vendo esse vídeo no futuro, comenta aqui se a Selic já caiu, mas ainda assim a Selic vai se manter num patamar elevado aí, acima de 10% pelo menos por mais um ano, 2 anos. Então não tem jeito, elas vão ter que negociar a dívida. Outra estratégia que muitas têm adotado é fechar lojas, mas essa é uma estratégia que precisa ser feita, mas que resolve o gargalo ali das contas só no curto prazo. A longo prazo tem que ter mudanças na estrutura de custo mesmo da empresa. As empresas vão ter que encarar um verdadeiro aperto de caixa, pelo menos no curto prazo. E o resultado é que muitas sim vão quebrar, não tem muito jeito, mas quem conseguir sair desse problemão vai ficar ainda mais fortalecida, porque vão sobrar menos varejistas, né? Então a concorrência vai diminuir um pouco aí, pelo que se parece, e cara, vão sair com caixa mais fortalecido, vão sair com custos diminuídos, porque para sobreviver a esse juro tão alto e todo esse cenário de consumo baixo, as empresas tiveram que fazer uma verdadeira reestruturação ali mesmo na maneira como elas estavam gerindo as contas. Outra reestruturação, que na verdade é uma inovação que estão falando que vai ser necessário e talvez seja uma tendência, é as empresas do varejo migrarem para um modelo chamado de Phygital, que é uma mistura de lojas físicas com as lojas digitais. O que alguns especialistas dizem é que essa tendência de fechamento de lojas vai acontecer e as que sobrarem pode ser que sejam só para entregar uma experiência do produto mais imersivo para o cliente que quer comprar aquilo, mas a compra não vai mais ser feita na loja. A possibilidade é que ele teste tudo, teste a TV, teste o novo óculos da Apple, teste o novo celular
e faça a compra no mercado online. É mais para ele não perder essa experiência de loja e conseguir fazer a compra nos sites que costumam ser inclusive mais baratos e menos custosos para as empresas do varejo. É lógico que tem muito mais possibilidade de inovação por aí, mas esse pode ser um cheirinho aí das empresas que vão sair fortalecidas dessa crise do varejo. Pausa no vídeo para te contar uma novidade que você vai curtir. Se você quer investir sua grana ainda melhor, você precisa saber disso. Tem um e-book do Tesouro Direto de graça para você. Vamos explicar. Em breve a gente vai dar uma mentoria com várias aulas gravadas sobre investimento e ainda trocar uma ideia para tirar suas dúvidas. Como a gente quer de fato fazer um negócio que te ajuda de verdade, a gente primeiro precisa te ouvir. No link que tá aqui na descrição tem um formulário para você preencher rapidinho e a gente se conhecer melhor. Em um minutinho você responde tudo e ainda ganha o e-book do Tesouro Direto contando tudo sobre esse investimento. Mas não esquece, clica no link, responde rapidinho e garante seu e-book. Bora pro vídeo. Agora para e pensa, a Selic já tá todo mundo falando que vai cair. Isso vai ser ruim ou vai ser bom pro varejo? As ações das empresas varejistas podem voltar a subir, a gerar bons dividendos com a queda da Selic ou é justamente o contrário? Que a Selic cai parece que já é certo, né? A inflação oficial do Brasil já tá recuando bastante, medida pelo IPCA, então o preço das coisas que estavam um absurdo, agora já tá começando a subir de uma maneira muito mais controlada. Tem o lance da reforma fiscal, né? Que todo mundo fala, o Brasil é super endividado, a gente precisa cortar os gastos públicos, mas que isso já tá caminhando para ser aprovado lá no Congresso de uma maneira muito mais positiva do que o mercado financeiro, os investidores estavam esperando antes. Inclusive, o PIB brasileiro, a somatória de todos os bens e riquezas produzidos no Brasil, também tá surpreendendo para cima. A gente tá voltando a crescer com a inflação mais baixa, com os políticos fazendo pelo menos alguma das coisas que é esperado que eles façam para a economia voltar a melhorar. Com tudo isso acontecendo, a queda da Selic parece mais certa um pouco do que já foi. E essa queda da Selic vai ajudar muito esse setor, porque vai aliviar o caixa das empresas do varejo. Elas já estavam muito endividadas e como o juro subiu bastante, as parcelas que elas têm que devolver para quem ela pegou dinheiro emprestado também cresceu bastante. Agora com o encolhimento da Selic, com a diminuição dela, aí as parcelas também tendem a ficar um pouquinho menor, o que dá um alívio e tanto. Sem contar que com a queda da Selic, os financiamentos que a gente faz, vou financiar um carro, vou financiar uma geladeira, também fica um pouquinho mais em conta, cabendo as parcelas do nosso bolso. Então a expectativa é que todo mundo volte a consumir um pouquinho mais, consumindo justamente nessas empresas do varejo, dando uma fortalecidinha aí no caixa delas que anda, ó. Mas entre os juros de fato caírem e o consumo ser retomado, essas empresas perceberem que teve uma melhora ali de vendas, pode ser que demore um tempo. Pode ser que muitas não sobrevivam esperando essa retomada aí do consumo. Isso porque a melhora do caixa não vai ser tão rápida assim. Pode ser que elas não sobrevivam esperando o juro cair, o consumo ser retomado e tudo mais. O momento então agora é de investir no Tesouro Direto ou outras aplicações de renda fixa também bastante seguras e que continuam bastante rentáveis, ou investir em ações do varejo. A gente falou de várias ações aqui, Magalu, Via Varejo, mas a perspectiva de melhora do varejo que a gente tá falando que pode acontecer não é para todas as empresas de uma vez. Pode ser que algumas melhorem e outras não, justamente porque depende de como tá a gestão, de como tá o negócio daquela empresa. E não é só porque a Selic vai cair que todo varejo de uma vez, toda ação de empresa varejista vai melhorar. Se você quer investir nisso, você tem que analisar ação por ação minuciosamente. Tem sites como a Suno Analítica que vão te ajudar a definir em qual ação, inclusive em qual setor vale a pena investir, em qual vale a pena não investir. Se esse for o seu perfil, viu? Porque tem gente que tá montando a reserva de emergência, com certeza nessa hora não é momento de investir em ações, é para focar tudo no Tesouro Selic mesmo. Esse site é muito massa porque ele mostra várias informações de uma vez, como a cotação, a variação de preço da ação, vários indicadores, ó, tem valor de mercado, preço por lucro para você analisar se tá valendo a pena ou não, dívida líquida pelo patrimônio líquido, cara, tem muita coisa sendo analisada, tudo num site só, mastigadinho. Ah, mas é lógico que você quer o link desse site, você vai conseguir, é só você comentar aqui embaixo o site ações, que quando bater 300 comentários, a gente vai deixar esse link na descrição desse vídeo. Só que, ó, quem tá no Telegram já recebeu o link, quem tá por lá recebe tudo antes. Planilha, site, lista, todo o material que a gente compartilha com você que tá aqui no YouTube, chega lá no Telegram antes. Então aproveita e já entra no nosso grupo também do Telegram, o link também tá aqui na descrição. Tudo bem que a queda da Selic também vai fazer o Tesouro Selic render menos do que ele tá rendendo hoje, mas o lance é que a Selic sempre vai ser a rentabilidade justa, a melhor do momento para reserva de emergência, e não vale a pena você mudar de estratégia para reserva de emergência porque a Selic tá caindo. É Tesouro Selic, é CDB de liquidez diária que rende pelo menos 100% CDI, não muda a estratégia. Vai render um pouquinho menos? Mas é isso aí. Para você que já passou a fase da reserva de emergência, que já tem ela em
em dia, você vai entrar daqui a alguns poucos meses no Tesouro Direto, por exemplo, e vai ver que a rentabilidade do Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, vai estar menor do que durante a gravação desse vídeo. Então, para quem investir agora, já vai garantir uma rentabilidade que continua bastante alta e vai se manter intacta para quem ficar até o vencimento. Pode ser uma boa. Se você é mais avançadinho, já tem alguma experiência aí de mercado, sabe como é que funciona a marcação a mercado, a oscilação do preço dos títulos se você vender antes do vencimento, aí você até pode pensar em investir no Tesouro Direto, mas já mirando a estratégia de marcação, em como é que você vai fazer a saída desse investimento com lucro, né? Pelo amor de Deus, não vai sair com prejuízo. A marcação, inclusive, tá super em alta lá no Tesouro. Pra você ter ideia, teve investimento que rendeu 5% em um mesinho só. É muita grana. Só que, por outro lado, se você ficar até o final, você vai ganhar 10, 11% ao ano, que é uma ótima rentabilidade. Tá querendo saber como é que funciona essa marcação? Quais foram os investimentos que renderam 5% em um mesinho só? É só você conferir esse vídeo aqui em cima onde a gente explicou tudinho. E aqui embaixo tem outro vídeo onde a gente explicou quanto que você precisa juntar para viver de renda. Será que é 1 milhão, 2 milhões, menos que isso? Quanto que você tem que aplicar por mês? É uma regrinha de bolso bem simples chamada regra dos 25 que você tem que saber se você está investindo no longo prazo. Se gostou do vídeo, é essa hora de deixar o like e clicar nessa bolinha para se inscrever e virar um Economiker Raiz, não perder mais nada.